vamos falar hoje sobre o capítulo 25 do Evangelho, buscai e achareis, né? E os itens que eu vou falar serão os 6 a 8, que olhai os pássaros no céu. Então eu vou ler na íntegra o que o Evangelho diz a respeito, o que Jesus falou. Porque todo o Evangelho a gente não deve imaginar, né, essas coisas. Então o que Jesus foi dito e o que Mateus escreveu é o que eu vou ler agora no momento, e depois a gente vai desenvolver essa fala. Olhai as aves do céu, não queirás entesourar para vós tesouros da terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos com vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois se é o feno do campo, que hoje é, e amanhã é lançado ao forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos? Porque os gentios é que se cansam por essas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidades de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Quando Jesus usou essa fala, nós temos que ver assim, ele utilizou a época dele. Então isso é sempre importante a gente reportar, porque hoje em dia a gente não pode sair sem nada, desprovidos de tudo, não é? Hoje o tempo é outro. Se Cristo voltasse agora, ele usaria, mesmo querendo falar a mesma coisa para nós, né, nos chamando de homens de pouca fé, porque nós vivemos sempre na ansiedade. Nós nos preocupamos mais com o dia de amanhã do que com o dia de hoje. Então a gente deixa de viver hoje porque estamos ansiosos demais pelo dia de amanhã. Porque a gente deveria ter essa segurança e descansar. Descansar em Jesus. Amanhã vai chegar. Eu não sei nem se eu vou terminar o meu dia hoje com vida. Então, por que eu vou ficar nessa ansiedade pelo dia de amanhã? Mas nós ficamos. Não tem como a gente fica. Então, fica porque vai vencer o boleto, porque eu tenho que pagar, não sei como que eu vou fazer esse mês, porque o dinheiro acabou e o mês não acabou. Fica naquela preocupação constante.
Então, Jesus nos chama de homens de pouca fé, com toda razão. Porque quem tem a fé, descansa. Quem tem a fé, tem a certeza e espera. Tudo vai se resolver. Tudo tem um propósito na nossa vida aqui. Ninguém está aqui ao acaso e tudo que nos acontece também não é ao acaso. Tem uma razão de ser. Então, quando ele diz para a gente olhar os pássaros do céu, ele não é a gente ficar admirando só o passarinho, isso é passarinhar. E o passarinhar hoje em dia, na psicologia, eles falam o quanto isso faz bem, o quanto isso relaxa você observar os passarinhos, a comida, o piado, quando chama o companheiro, voando, pousando. Isso na psicologia chama-se passarinhar. Então, a gente deve observar esse contato com a natureza importante. Mas a gente olhar os pássaros do céu e ver assim, gente, eles realmente não plantam nada. Eu não sei nem como eles acham o ninho deles, eu ia ficar perdida se eu ficasse voando por aí. Para mim era tudo igual. As árvores iguais, os telhados iguais, onde que eu fiz meu ninho? Mas eles sabem. Olha só, eles sabem onde está o ninho, eles sabem onde puseram os ovinhos, onde estão nascendo os filhotinhos, e eles vão cuidar. Vocês acham que isso vem da onde? Isso é divino. Então a gente precisa ter esse contato com a natureza, a gente precisa observar isso. Se Deus não deixa voltar para eles, por que voltaria para nós? Homens de pouca fé. O Cristo está certo, há mais de 2000 anos ele falou isso e é tão atual hoje em 2026. Nós ainda não aprendemos a descansar em Deus. Nós queremos ter controle sobre o que Ele vai resolver para nós, não é? Então, o nome do capítulo é Buscai e Achareis. Então, Jesus nos convida, buscai e achareis. E Ele não está apenas nos incentivando a pedir, porque a gente pede, toda prece nossa, nós pedimos. Nós pedimos proteção, nós pedimos amparo, nós pedimos ajuda ou para isso ou para aquilo, mas nós estamos sempre pedindo. E é importante pedir. O que nós não podemos fazer é da nossa prece um petitório constante. Nós precisamos fazer a nossa prece, a gente pode até pedir, mas agradecer, louvar, confiando que o Pai Celestial vai nos amparar. Ele não vai nos deixar à mercê. Ele tem um propósito para cada um de nós. Como diz, Ele nos conhece até pelo nome. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe das nossas necessidades. Então, Jesus está nos ensinando um movimento de alma. Olha só, um movimento de alma. Nós temos que fazer esse movimento para tudo. Vamos botar para as coisas materiais. Se eu preciso de um emprego, eu tenho que fazer o quê? Um movimento de procurar. Eu preciso buscar o meu trabalho, mas se eu ficar sentada dentro de casa, ele não vai chegar. Eu tenho que sair, levar o meu currículo, entregar, ou mandar agora pela internet. Eu tenho que fazer esse movimento. E esse movimento que eu faço, se não for físico de eu ter que andar, né, é o movimento da decisão. É a alma que está tomando a decisão de fazer. Então a gente tem que buscar. Buscar no sentido espiritual não é correr atrás das coisas externas, é voltar-se para dentro, onde a presença divina aguarda ser reconhecida. Então, é nos interiorizarmos, buscar para nós quem nós realmente somos. Porque nós falamos que nos conhecemos, mas nós não nos conhecemos. A gente fala que sim, mas quantas vezes nos pegamos assim, nossa, não sei por que eu fiz isso. Ai, que arrependimento, para que eu fiz? Ou então assim, não, eu vou tomar uma decisão,
não vou, fica naquela dúvida. Se você se conhece, você sabe o que você quer. Nós sabemos o que nós queremos. Há mais de 2000 anos, Jesus nos deixou o Evangelho e nós até hoje temos dificuldade de entender. Nós sabemos o que é buscar a nós mesmos espiritualmente falando. Nós estamos cientes disso. O que é nos buscar? O que é o autoconhecimento? O que é interiorização? Quando a gente aprender, vai ficar mais fácil essa busca e a gente achar, não é? Buscar, voltar-se para dentro, eu falei, os itens 6 a 8 desse capítulo nos conduzem a uma compreensão mais madura da oração, da fé e da relação entre a criatura e o Criador. É esse contato que eu vou fazer com Deus, desculpa, esse braço meu não vai, na vertical. A nossa oração, ela pode ser vertical, ela não precisa ficar na horizontal, e muito menos terra a terra. Nós devemos fazer nossa oração e nós temos essa permissão de nos fazermos vertical, direto ao Pai. Às vezes usamos até intermediários, pedimos aos bons espíritos, aos nossos protetores, ao anjo de guarda que nos ajude, leve a minha necessidade até a Jesus, que Jesus leve até a Deus. Estou aflito, não estou aguentando, já estou me sentindo exausto. Mas nós podemos fazer direto. Então a gente não precisa ficar pegando atalhos, nem usando os intermediários, se a gente pode ir na vertical e direto ao Pai. Deus sabe, mas espera o nosso despertar. Olha só. Deus, em sua perfeição, não necessita ser informado, mas a gente quer informar. Olha o controle que nós devemos ter. Ai, Senhor, eu estou precisando disso, eu preciso pagar minha conta, eu preciso de um aumento no meu trabalho, eu não estou aguentando isso. E a gente sempre se acha o quê? Merecedor. Quando a gente lembra que tudo tem um propósito, e tudo está dentro da situação em que deve estar, se nós confiássemos, está tudo certo. Eu preciso. E por que eu preciso? O que eu fiz que agora eu não tenho dinheiro para pagar? Vou dar o exemplo do financeiro. O que eu fiz? Com certeza o movimento foi meu. Gastei além do que eu ganho. Às vezes foi uma emergência, mas se foi uma emergência, a situação vai chegar também de modo que a gente consiga normalizar, não é? Ele conhece nossas dores antes de se expressarem, nossas quedas antes que aconteçam e nossas necessidades antes que as compreendamos. Então Deus sabe tudo, de mim, da Ivone, da Renata, sabe tudo do Silvano, sabe tudo nosso. Mas a gente, assim mesmo, quer informar, a gente quer falar. E está tudo certo, viu, gente, a gente falar. Porque conforme a gente ora e conforme a gente verbaliza, vai nos aliviando. E a gente vai aprendendo a entrega. Nós vamos entregar nas mãos de Deus. Se nós estamos pedindo, temos que entregar. Então, por que pedir? Porque o ato de pedir é, na verdade, um ato de consciência espiritual. Quando oramos verdadeiramente, nós saímos da dispersão. Quando a gente ora verdadeiramente com fé, a gente esquece o que está em volta. Vocês já prestaram atenção nisso? Quando a gente ora, por que a Renata pediu assim, vamos fechar os nossos olhos para fazer a oração? Justamente para não ter a dispersão. É tanta coisa em volta que a gente se distrai. Então, orar verdadeiramente. Então, quando fechamos os nossos olhos físicos, nós conseguimos com mais facilidade nos interiorizar, para que a nossa oração seja verdadeira.
nós recolhemos a mente. Nós ficamos concentrados naquilo que nós estamos verbalizando, mesmo que não verbalize, mas no pensamento. Então, nós estamos ali concentrados na nossa oração, então a gente recolhe a mente. Silenciamos o ruído do mundo. A gente deixa de prestar atenção em tudo e, ao mesmo tempo, a gente para até de ouvir. Prestem atenção quando vocês fizerem uma oração. Tem hora que você para até de ouvir os barulhos. Não é assim? Quando a gente está concentrado demais, às vezes a pessoa até fala o nosso nome e a gente não presta atenção. Não é assim? Isso chama atenção concentrada. Quando a gente vê uma criança brincando, ela está tão concentrada que você pode chamar e ela nem ouve. Então, é essa atenção concentrada que precisamos na hora da prece. E nos colocamos ainda, aqui por uns instantes, em sintonia com o alto. Por que por uns instantes? Porque a oração ela não precisa ser longa. Ela pode ser curta. Deus já sabe. Mas Ele precisa, Ele quer que a gente peça esse momento nosso. Extrema importância para nós. A verdadeira oração não é linguagem, é vibração. Vocês já notaram? Toda vibração, gente, atinge um ao outro. Se batermos palma aqui dentro do centro, nós estamos formando uma vibração. É a palma. Por isso que tem, em alguns lugares, batem palma para poder irradiar essa vibração. A nossa fala é vibração. Eu posso emitir uma vibração boa a alguém com palavras boas e salutares, como eu posso destruir uma pessoa também. É vibração. Então a oração ela não é linguagem, é vibração. Jesus nos alerta contra a repetição vazia, porque palavras sem sentimento são apenas som. Toda oração destituída de sentimento são palavras vãs. Não tem língua. Tem que ter sentimento. A gente tem que orar com sentimento. Oração eficaz nasce como? Da humildade, de você realmente se colocar numa posição de ser humilde perante o Pai, da sinceridade do que você está falando e da entrega, como eu disse no início. É aquela sua fé, você realmente entregar. Ela não precisa ser longa, mas ela precisa ser verdadeira. Então, nós precisamos prestar atenção no que nós vamos pedir a Deus nessa oração nossa. O que nós estamos ali conversando, porque a oração é uma conversa com o Pai. O que nós estamos conversando? A gente não vai enganar Deus e falar assim, só vou falar assim, né? Quem sabe Ele me atende. Conta uma mentirinha aqui, nem vai perceber. Que eu estou tão concentrada na minha oração, não é assim. Ele já sabe o que você vai pedir. Então, um olhar mais profundo que nós devemos ter. Cada pensamento que emitimos é uma força. Olha só. E aqui está falando da oração. Cada pensamento que emitimos em qualquer situação da nossa vida, isso é força. Então, olha o poder que nós temos. Se eu emito um pensamento bom a alguém, esse alguém vai sentir um bem-estar. Se eu emito um pensamento ruim, maléfico, a pessoa pode passar mal. Então nós temos que prestar atenção. Se somos energia, nós emitimos vibrações e nós temos essa frequência. Então, olha só, cada sentimento é uma frequência. Para quem aqui já teve rádio antigo, quando a gente vai procurar uma frequência AM, FM, a gente não vai devagarinho até perceber. Quando percebe
aí pronto, o rádio funciona, que é uma maravilha. Não é assim? A gente vai procurando, antigamente a gente ficava assim, nossa, acertou, é ali. Aí pronto, funciona. Assim nós também, assim é o nosso sentimento, é uma frequência. Tem uma frase que fala assim: o bater de asas de uma borboleta num lado do oceano formam grandes ondas do outro lado. Olha só a proporcionalidade para que a gente entenda o que é frequência. É muito rápido. Então, se eu estou aqui pensando uma coisa boa para Renata de repente fala assim, senti uma paz agora, coisa boa que eu senti. Né? Como eu falei, e se for ruim, a pessoa pode fazer mal. Imagina a nossa frequência de fazer uma comida com raiva, porque brigou com o marido. Raiva. Você vai, faz a comida e segue. A pessoa pode passar mal com aquela comida. Se a gente mesmo não passar, nós mesmos provocamos aquilo. Então, gente, o pensamento e o sentimento é muito sério para nós, como seres humanos. Nós não podemos achar que não é nada. Eu só pensei, já passou. Isso aí já saiu de você. Tem gente que fala assim, não sei por que não morre logo. Olha o que a gente está deixando o outro. Não sei por que não morre logo. Olha a frequência que a gente emite e a vibração que sai da gente em direção a esse ser. Então vamos prestar atenção. Quando nós oramos com sinceridade, nós criamos um campo vibratório que nos conecta com os bons espíritos, nos fortalece interiormente e nos inspira caminhos que antes não enxergávamos. Queremos saber quem são as nossas companhias espirituais? Vamos prestar atenção nos nossos pensamentos. Simples assim. Pensamentos bons, companhias espirituais boas. Pensamentos ruins, não são os bons espíritos que vão chegar para ficar perto de nós. Só isso. Aí fala, nossa, nada dá certo para mim. Você está pensando em quê para não dar certo? Que companhias que você está atraindo para você? Então a oração, gente, nós precisamos assim, que horas que eu vou orar? Que aqui nós estamos aprendendo a maneira de orar, fortalecendo a nossa fé. Mas eu vou orar que horas? A todo momento que você puder. Não é virar carola, não. Mas é aprender a orar. Quando nós acordamos antes de abrir o olho. É um ar. Primeiro a gente acorda. Depois a gente abre o olho. Quando acordamos, você já pode fazer uma oração curta. Senhor, obrigada pela proteção da noite. Me proteja durante o dia, para que eu consiga resolver tudo que me for proposto a resolver. Pronto. Você já orou. Não precisa ficar ali repetindo. Não precisa ficar rezando não sei quantos Pai Nossos, Ave Marias e pensando em tudo. Não. Proteja a minha família, proteja a mim. Né? E pronto, e vai. Você já buscou Deus nessa hora. Confiar e ir, né? Então, orar é entrar em sintonia com o bem. Ninguém vai orar para entrar em sintonia com o mal, porque nós não vamos atrair maus espíritos com oração, tá? Quantas vezes alguém, em meio à dor, não consegue nem formular palavras, mas sente no íntimo mesmo, dentro, como nós falamos aqui do nosso sentimento. Fecha o olho e fala, meu Deus, é uma oração. Se ele for sincero e verdadeiro, meu Deus, pronto. Basta isso, tá? Esse chamado simples e profundo é mais poderoso do que discursos inteiros. Quando a gente passa na rua, vê uma situação
glória a Deus. É o sentimento que eu emiti para aquele irmão que está ali. Poderia ser eu, ou não poderia? Poderia ser eu estar naquele lugar ali, naquela situação. Quando a gente vê uma grande catástrofe ou pequena, seja o que for, e fala, meu Deus, o que é isso? Você sentiu. Então, você emitiu um bom pensamento à pessoa. Aqui nós vamos encontrar uma das maiores provas de fé. Quando pedimos e não recebemos. Alguém aqui já pediu e não recebeu? Deus ficou assim, quietinho na dele. Faça de conta que eu não ouvi o que ela me pediu. Alguém já passou por essa situação? Acho que todo mundo passa, não é? Mas será mesmo que nós não recebemos? Vamos ver. Deus responde sempre. Sempre. Ele sempre tem uma resposta para nós. Mas Ele responde como Pai e não como executor dos nossos desejos. Nós que somos pais e mães aqui, tudo que o filho pede, a gente fala assim? Tudo que nós pedimos aos nossos pais, eles disseram sim? Eles nos deram ou falaram não? Não, mas eu vou porque meus amigos, não, você não vai, você não é o seu amigo, você não vai. A gente nega, Deus também nega. A gente vai pensar aqui assim, a Terra é uma cópia barata do mundo espiritual. Então, aqui tudo nós aprendemos com a nossa família, com a sociedade que convivemos, com a natureza. Tudo do mundo espiritual nós podemos aprender aqui. Basta a gente ter esse olhar e ter vontade. Nós precisamos ter vontade. A gente tem que querer entender, tá? Nós não somos só povo. 3 formas da resposta divina. Sim. Deus nos responde sim quando? Quando nós estamos prontos para receber o sim dele. Deus pode nos responder assim, ainda não, quando nós precisamos amadurecer. E Deus fala não, quando aquilo nos afastaria do nosso bem maior. Aí Ele nega. Quando alguma coisa que pedimos e que Deus sabe que vai atrapalhar ou impedir nossa evolução espiritual, Ele não vai atender. Igual que nós fazemos com os filhos aqui. Não é uma cópia barata? Da onde que a gente tirou que a gente tem que educar o filho da forma que a gente educa? É da divindade. Da mesma forma que Ele nos educa aqui na Terra. É a mesma coisa. E muitas vezes a resposta vem disfarçada de dificuldade, de espera e de silêncio. Da dificuldade, por exemplo, eu peço a Deus assim, Senhor, me dê paciência, senão eu vou agarrar um pelo pescoço. Aí Deus vai e me manda mais uma dificuldade, para quê? Para poder fazer com que eu entenda o que é ter paciência. Porque a gente usa muito a expressão, perdi a paciência. E quem não tem, não perde. Se eu agir sem paciência, eu não tenho. Como que eu perdi a paciência se eu já não tinha? A gente só perde, porque né, se eu tivesse paciência, eu não teria agido da forma que eu agi. Então, dificuldade. Espera. Quando pedimos algo para que nos aconteça, ou que resolva para nós, e não acontece nada. A gente fica esperando. Aí a solução vem de outra forma. A gente fala assim, nossa, ainda bem que não aconteceu aqui. Olha só, se tivesse acontecido, nada disso de bom eu estaria vivendo agora. Não é isso? Não é isso, gente? Então a gente tem que aprender. Isso é Deus educando
qual nada é ausência, tudo é propósito. Então, tudo tem uma razão de ser. Nascemos numa família que a gente não gosta, tem uma razão de ser, porque é aquela família. Então, a gente vai entendendo. É ali que eu preciso aprender a amar. O que nós viemos fazer na Terra. Aprender a amar. Só isso. Se aprendermos a amar, o amor que o Cristo veio e nos ensinou, todo o resto vai estar resolvido. Tudo. Tanto da parte espiritual quanto da parte material. Então, amar. E agora a gente vai falar sobre o verdadeiro sentido de achar. Quando Jesus diz, achareis, ele não promete apenas soluções externas. Até agora a gente estava buscando. Agora nós vamos achar. O que encontramos ao buscar sinceramente? O que a gente vai encontrar quando a gente faz a nossa oração sincera e verdadeira? Clareza em meio à confusão. Às vezes estamos lá numa confusão danada e aí fazemos uma oração sincera e verdadeira que vem, de repente, vem assim, nossa, está tudo certo. Isso tudo vai resolver, você se acalma, a ansiedade abaixa, né? A pressão também abaixa, porque aí até lá, estava lá nas alturas, tudo vai tomando rumo. Paz em meio ao caos. Se alguém aqui já passou por caos, sabe o que eu estou falando. Quando temos essa fé e essa segurança no Pai, você atravessa qualquer caos em paz. Prestem atenção, se vocês já passaram por alguma situação assim. E força em meio à dor. A dor é inevitável para todos nós. Não tem um ser na face da terra que não passe por aqui sem dor. Dor é diferente de sofrimento. A dor é inevitável a todos nós, mas o sofrimento é opcional. Então, se é uma opção, quando eu estou passando por uma dor, como que eu estou enfrentando ela? É isso, é esse sentimento e é essa visão, é essa interiorização que vai nos fazer, que vai nos mostrar se eu vou entrar em fase de sofrimento ou não. Nós estamos aceitando a nossa dor, nós estamos abraçando a nossa sombra, para que a gente possa passar pela fase difícil, porque ela vai passar. Mas de que forma que eu estou passando por ela? Derrotado? Angustiado? Ansioso? Nervoso? Brigando no mundo todo? Vai dar sofrimento. Porque eu quero que resolva do meu jeito. Da forma que eu quero resolver. Isso, gente, não é assim, não precisa ser uma grande dor, não, tá? Dentro de casa mesmo, qualquer situação que passe. A gente quer sempre que seja do nosso modo de ser. Então, a gente precisa, por isso que a gente falou, o autoconhecimento. Quem eu sou e o que eu quero. O que eu estou buscando, né? E, sobretudo, encontramos a nós mesmos. Quando nós passamos por tudo isso, pela clareza, pela paz, pela força em relação à dor, tudo isso eu vou me conhecendo. Quem sou eu? Não é? Muita gente pode falar assim, ser uma barata na parede, assim, aquela mosca pousada ali, que não tem ação para nada. E não é isso. Às vezes ela fala assim, eu estou sentindo. Ah, você tem sangue de barata, não sei por que fala de sangue. Não sei se alguém já fez análise para saber que o sangue da barata, né? Sangue de barata não resolve nada, não faz nada. Alguém já fez essa análise do sangue da barata? Já fizeram?
para saber o que é sangue de barata. É isso. É a paz que a gente sente. Então agora eu vou ler uma história para uma reflexão nossa profunda. Havia um homem que durante anos pedia a Deus: Senhor, muda minha vida. Nada parecia acontecer. Ele enfrentava perdas, frustrações, solidão. E acreditava que suas preces não eram ouvidas. Certo dia, cansado, disse: eu desisto de pedir. E pela primeira vez silenciou. No silêncio, algo diferente aconteceu. Ele começou a perceber sua própria rigidez, seu orgulho escondido, sua dificuldade de perdoar, seu medo de recomeçar. Conhecem alguém assim? Que tem essas dificuldades de reconhecer a sua própria rigidez, que não reconhece que tem lá no fundo aquele orgulho lá escondidinho, a dificuldade que tem de perdoar e o medo de recomeçar? Conhecem alguém assim? Nós temos espelho em casa. Então, é para a gente pensar, não é? E então compreendeu. Deus não estava mudando a vida dele, estava tentando mudar a ele. Ele não era atendido. Era Deus trabalhando no interior dele, fazendo ele se reconhecer quem ele de fato é. Não é? E naquele instante ele chorou, mas não de dor, chorou de entendimento. Então a nossa conclusão: buscar e achareis é um convite à transformação interior. Não se trata de obter tudo o que queremos, mas de nos tornarmos aquilo que precisamos ser. Buscar é orar com sinceridade, refletir com coragem, confiar com humildade. E achar é perceber que Deus nunca esteve distante. Ele sempre respondeu, mas agora finalmente conseguimos compreender. E olhar